Eu quero hoje demonstrar a vocês a preocupação que eu tenho com documentos. Quando nós recebemos alguém no escritório, existe uma preocupação. Vejam, vem casais, vem pessoas que querem se separar, divorciar, a necessidade de pedir partilha de bens, de haver o reconhecimento de união estável, enfim, as demandas são muito grandes e não necessariamente a gente pode dar um tipo só de orientação. Por isso eu acho importante que você entenda a preocupação que eu tenho com documentação. Essa preocupação com documentação é muito séria. E por que eu te conto isso? Nós recebemos uma cliente e ela me perguntava que precisava fazer o reconhecimento da união estável, ela precisava pedir a partilha de bens e mais, ela precisava de uma pensão alimentícia. Bem, e o que estava acontecendo? Esse pedido de pensão alimentícia, ele estava calcado na necessidade que ela tinha de sobrevivência, porque ela não podia trabalhar, dizia ela não podia trabalhar porque ela sofria de depressão, ela sofria de dores de cabeça terríveis, ela tinha enxaquecas intermináveis, ela sofria de uma série de problemas e ela dizia que não tinha condições de trabalhar e por conta disso ela precisava fazer o divórcio dela, a separação, com pedido de alimentos. Bem, eu pedi para verificar os documentos que ela tinha e ela me traz alguns documentos. Quando eu observo que, para justificar que ela tinha essa série de problemas de depressão, cefaleia, enfim, ela tinha uma declaração do cirurgião dentista. Eu fiquei realmente muito preocupada pelo seguinte: eu precisei dizer a ela que este documento eu não poderia me utilizar dele, porque eu tenho certeza que nenhum juiz iria aceitar um documento, uma declaração de um cirurgião dentista, mesmo que ela precisasse fazer algum tratamento dentário, mas que um documento, uma declaração de um cirurgião dentista não seria válida para que ela pudesse informar ao judiciário da necessidade dela de obter pensão alimentícia do ex-companheiro por conta de uma série de questões de doenças que ela tinha. E ela não entendeu. Por isso eu achei muito importante trazer isso agora para vocês pelo seguinte: você precisa se preocupar com o tipo de problema que você tem. Se você realmente tem um problema de dores ou de depressão ou do que seja, de angústia, o que seja, e você precisa do aval, da declaração de um profissional para que esse documento seja válido e possa ser realmente visto e aprovado ou pelo judiciário ou aonde quer que seja, você precisa recorrer ao profissional competente. No caso dessa moça com depressão, repito, etc., o profissional competente, no mínimo, deve ser um psiquiatra, um psicólogo, um psicoterapeuta. Esta gama de profissionais é que estariam abalizados para dar um documento ou uma declaração a essa moça em relação ao problema que ela sofre, em relação a essas doenças que ela tem e que poderiam comprovar a necessidade dela. Então, quando eu comento em relação a documentos, é uma coisa muito séria. Você não vai poder, por exemplo, no caso, com uma doença que você tenha, um exemplo, uma depressão, você não vai poder pedir para um pediatra que ele dê uma declaração de que você tem uma depressão. Você precisa pedir para o competente profissional, no caso seria um psiquiatra, e assim por diante. Então, eu repito, você precisa ter muito cuidado e o profissional que atender você, ele precisa estar consciente, ele precisa ter noção de que não vai servir qualquer declaração, qualquer documento, ele não vai ser hábil
para ser recepcionado no judiciário e para que você obtenha aquilo que você deseja. Lembre disso, preste muita atenção que essas coisas fazem toda a diferença.